Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Boa tarde a todos que estão aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora mestra Bárbara Paixão de Góes, sou nutricionista e hoje vou falar com vocês sobre o Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. A gente sabe que é muito desafiador introdução alimentar, a própria amamentação, que é o primeiro alimento. Então, esse é um tema que ele é muito desafiador para as novas mamães, principalmente as que não têm experiência, mas também para aquelas mães que às vezes no primeiro filho é de uma forma, a gente sabe que nenhuma criança é igual, e muitas vezes o segundo filho é completamente diferente. E essas mães chegam, né, na unidade de saúde com essas dúvidas, essa dificuldade. E nós temos esse documento maravilhoso, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, e muitos profissionais de saúde não conhecem. Ele é para todos, a linguagem é super simples, ele é feito tanto para as próprias mães lerem, se souberem ler, né, e utilizarem, quanto é uma ferramenta de trabalho nas unidades de saúde. Agentes comunitários de saúde, nutricionistas, claro, médicos, enfermeiros, todos podem fazer uso desse documento, desse material, para sanar dúvidas e aconselhar melhor, né, essas mães que tenham essas questões sobre a introdução e sobre a alimentação dessas crianças menores de 2 anos. Então, vamos lá. Primeiro, o que é esse guia? Da onde ele veio, né? Ele é um documento oficial do Ministério da Saúde e ele está alinhado com o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014. Então, se você não conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é já um outro guia direcionado para crianças, adolescentes e adultos maiores, né, que 2 anos, aconselho que você leia, que você procure, inclusive aqui no Telesaúde, eu já dei uma aula sobre esse guia, vocês podem procurar que vocês vão encontrar, que é outro documento, assim, fantástico. E esse guia específico das crianças menores de 2 anos traz recomendações e informações sobre a alimentação dessas crianças nos primeiros 2 anos de vida. Então, quando foi feito, elaborado, pensado esse novo guia alimentar para a população brasileira de 2014, pensou-se também nessa necessidade de separar, de ter um outro documento específico para essa faixa etária, dada todas as questões, as particularidades, as dificuldades, né, que são encontradas para a introdução alimentar e para essa primeira alimentação nessa faixa etária específica. Então, existem esses 2 guias brasileiros, baseados na nossa cultura, na nossa população, direcionados mesmo para a população brasileira, nessas 2 faixas etárias. Então, qual que é o objetivo do guia? Por que ele foi pensado? Primeiro, promover saúde, crescimento e desenvolvimento para que essas crianças alcancem todo o seu potencial. Então, tudo que a alimentação puder proporcionar, a gente pensa nesse documento como um direcionador, para que isso possa ser alcançado, óbvio, dentro, né, das realidades de cada família. Apoiar a família no cuidado cotidiano, né, ele subsidia os profissionais no desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Então, muitas vezes o nutricionista vai atender só crianças ou ele acaba atendendo crianças, esse guia vai ajudar muito a planejar, a orientar, a ter estratégias com aquela criança específica, mas também os profissionais de outras áreas da saúde podem utilizar muito no âmbito coletivo,
para fazer educação nutricional com essas mães, para orientar em grupos. Então, ele traz muitas orientações que podem ser trabalhadas dessa forma também. E ele vem para orientar políticas, programas e ações que visem apoiar, proteger e promover a saúde e segurança alimentar e nutricional dessas crianças brasileiras. Então, ele é um documento bem completo, como eu falei, desde aquela mãe pode pegar o documento e ler, quanto os profissionais da saúde, os gestores que pensam nessas estratégias e políticas públicas podem utilizar do documento para basear as suas decisões. Então, ele é um documento muito rico. E ele, a melhor parte, ele está disponível gratuitamente no site do Ministério da Saúde. E aqui, para facilitar para vocês, está aqui no chat, já foi colocado o link, é só clicar e vocês vão conseguir baixar o PDF do guia, tá? Além de vocês encontrarem aí no chat, né, no link, para facilitar mais ainda, tem um QR Code que vai ficar disponível aqui na tela, que é só apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para fazer o download do documento, tá? E aí, não dá para falar desse guia, das orientações que ele traz, sem a gente falar da classificação nova. Então, quem não assistiu a aula do guia que eu mencionei para adultos e que nunca ouviu falar, e até mesmo para quem conhece e não se lembra, a classificação nova ela foi proposta lá em 2009 por Carlos Augusto Monteiro e pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP, em um momento em que a literatura apontava que o perfil de nutrientes, sozinhos, não era mais suficiente para explicar a relação que a gente tem, que a gente come, e a nossa saúde. Então, só dividir em forma de nutrientes, aquela pirâmide alimentar, ela não era mais suficiente e já estava defasada. Então, surgiu a classificação nova. Então, é a classificação dos nutrientes. E aí a gente tem os grupos que foram criados. Nós temos o grupo dos alimentos minimamente processados, que aí tem os exemplos nas fotos, que são as frutas, hortaliças, os grãos, raízes, o leite, as carnes. A gente vai ter os ingredientes culinários, como óleo, manteiga, sal, açúcar, que não são alimentos. Ninguém come sal puro, ninguém vai lanchar açúcar puro. Eles são ingredientes culinários, então nós utilizamos deles para preparar os alimentos. A gente vai ter os alimentos processados, como são as conservas, os pães, os queijos, e vamos ter os alimentos ultraprocessados, que são aqueles salgadinhos, os biscoitos recheados, refrigerante, fast food em geral, macarrão instantâneo, essas comidas pré-prontas, né, pré-preparadas e altamente industrializadas, são os ultraprocessados. Então, é importante a gente ter isso em mente, essa classificação, para a gente entender as orientações que o guia traz. Então, quais são os princípios do guia? Primeiro, a saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos. Segundo, o ambiente familiar é espaço para a promoção da saúde. Então, a gente pode dizer que aquele ambiente familiar é a primeira escola. Então, começa em casa. Então, quando a criança ela começa a introdução alimentar, se aquela família não oferta uma variedade de alimentos, muito provavelmente, quando ela se desenvolver e começar a crescer, ela vai ter aquela limitação de preferências, porque ela não foi exposta a vários sabores, a vários cheiros, a várias texturas. Então, o ambiente familiar é um espaço para promover saúde, para ensinar essa criança. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares. Então, é nessa primeira fase, nesse primeiro momento, principalmente ali até os 2 anos de idade, que a gente vai ter, na introdução alimentar, quando se cessa a amamentação, né, e fica mesclada a amamentação junto com a alimentação, a importância de inserir variedade e qualidade desses alimentos, porque isso vai ditar muito do que essa criança, quando for adulta, vai querer, vai gostar, vai escolher. Quarto, o acesso a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias. Então, é muito importante não só ter informação, mas ter acesso. Então, de que adianta a mãe falar, nossa, é muito importante que minha filha coma morango, que a minha filha coma kiwi, que ela coma caqui, que ela coma caju, que ela tenha uma variedade, mas ela só tem acesso a banana, laranja e maçã. Então, ela pode até saber, ela pode até querer, mas ela não tem acesso.
Então, é muito importante, né, essa mãe, essa família ter acesso à alimentação de qualidade. Quinto, a alimentação é uma prática social e cultural. Então, não é só sobre nutrientes, não é só sobre o que faz bem e o que faz mal, alimento bom, alimento ruim, é um conjunto. Então, não dá para a criança também crescer numa bolha, livre de todos aqueles alimentos que a gente considera que não é saudável. Porém, adiar a introdução desses alimentos não tão saudáveis é um fator protetor para essa criança. Então, priorizar alimentos, lembram lá da classificação nova? Aqueles alimentos in natura. Então, vocês lembram que o último era os ultraprocessados, processados e ultraprocessados. Esses dois grupos, eles realmente não precisam ser introduzidos tão cedo na vida da criança. O ideal mesmo é que ele só conheça esses alimentos a partir dos 2 anos, porque ele vai ter acesso a isso. Como fala aí no item, nós somos sociáveis, é cultural. Então, essa criança, ela, depois dos 2 anos, ela começa a ir para festinhas de aniversário com mais frequência, já está numa escolinha que vai ter esses momentos, que muitas vezes ela vai ter contato com refrigerante, vai ter contato com açúcar, vai ter contato com N alimentos, né, vários alimentos que estão nessas classificações e não há problema algum. Ela vai ser introduzida gradualmente. Mas enquanto estiver em casa, num ambiente mais controlado, o ideal é que se evite essa introdução tão cedo. Sexto, adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer sistemas alimentares sustentáveis. Então vamos pensar que essa criança ela vai crescer e ela vai ter autonomia para escolher o que ela quer ou não comer. Então quando a gente ensina desde cedo o equilíbrio, quando a gente ensina e incentiva, na verdade, esses hábitos mais saudáveis, ela se torna um adulto mais consciente, que fortalece esses sistemas alimentares mais sustentáveis pelas escolhas mesmo que ela vai fazendo ao longo da vida. E sétimo, o estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. Infelizmente, nós vivemos uma época em que os transtornos alimentares estão cada vez mais comuns. E mais infelizmente ainda, cada vez mais cedo. Então, nós vemos crianças muito jovens, já com transtorno de imagem, já preocupadas com o que elas comem, se vão engordar, quantas calorias tem aquilo. Então, é muito importante dar autonomia e gerar esse relacionamento saudável com a comida, que tudo é permitido com moderação, com equilíbrio e com cuidado, para que essa criança cresça consciente e não com problemas em relação ao que ela come. E aí nós precisamos falar do primeiro alimento. Então, qual que é o primeiro alimento que nós temos acesso? O leite materno. Então deveria pelo menos ser. Amamentar até os 2 anos de idade ou mais é a recomendação do Ministério da Saúde, é o que se preconiza, que a criança mame até os 2 anos de idade ou mais. E enquanto a criança estiver em amamentação exclusiva, ou seja, ela não come nada além desse leite materno, que é até os 6 meses de vida, nenhum outro tipo de alimento ou bebida precisa ser oferecido. Isso é muito importante. Então, a criança está ali só mamando no peito da mãe até os 6 meses. Ai, mas a criança está com sede, mas a criança precisa se hidratar. Não. O leite materno ele já tem todos os nutrientes, os minerais, a água necessária para hidratar aquele bebê. Então, é leite materno exclusivamente até os 6 meses. Nada de suco, nada de chá, nada de água, é só leite materno. A oferta de outros alimentos antes dos 6 meses é desnecessário, do ponto de vista nutricional, e pode, inclusive, ser prejudicial. Então, além de não acrescentar em nada, ainda pode prejudicar a saúde da criança, porque vai aumentar riscos de morte, interfere na absorção dos nutrientes, e a criança não tem maturidade fisiológica para a alimentação. O que é isso? O corpinho dela, o intestino dela, não está preparado para digerir nada além de leite materno. Então, se eu introduzo outros alimentos, o nosso corpo ele é adaptável, ele vai se adaptar, ele vai começar a processar aquilo mais cedo, porém, eu posso ter diarreia, eu posso ter desidratação, eu posso ter outros problemas relacionados a essa introdução de alimentos antes da hora. Então, até os 6 meses é apenas leite materno. Cada experiência de amamentação, ela é única. É diferente para cada filho e para cada mulher.
E diferente do que a gente vê nos filmes, nas novelas, aquela romantização, não é fácil, principalmente nos primeiros dias. Vai exigir paciência, informação e muito apoio. Então, aquela cena de novela que o menino nasce, vai para o peito da mãe, já está mamando, é lindo. Não é que não existe, acontece sim, mas existem, e muito frequentemente, aquelas mães que na hora que o bebê vai mamar, ele não pega direito, ele não consegue sugar, ele fica irritado, chora. Então, tem várias situações que precisa de adaptação. Não é o fim do mundo, a criança aprende, a mãe aprende, mas precisa de paciência e apoio. Então, algumas práticas, elas podem facilitar esse processo da amamentação. Então, o guia traz essas informações para orientar aquela mãezinha que está com dificuldade, né, de amamentar e muitas vezes está desesperada porque são 6 meses para amamentar aquela criança e muitas vezes ela não está conseguindo. Então, cuidar da saúde da mulher, saúde física e mental. Então, a mãe tem que estar descansada, se alimentando bem, se hidratando, e isso só é possível com uma rede de apoio. Então, aquela mãe está estressada, está cansada, não está dormindo porque o menino chora a noite inteira. Se ela não tem uma rede de apoio, fica muito complicado ela conseguir produzir leite e amamentar. Então, ter essa rede de apoio para dividir as tarefas, as responsabilidades, acompanhar nas consultas, nas vacinas, é muito importante. Pode ser o companheiro, pode ser a mãe, pode ser o pai da criança, pode ser amigo, pode ser colega de trabalho, de escola, de faculdade, creche, que apoia a amamentação, qualquer rede de apoio que permita que essa mãe esteja física e emocionalmente capaz de produzir o leite e de amamentar. Isso ajuda muito. E algumas práticas, além das que eu falei, que podem prejudicar a amamentação. Então, a gente viu como ajudar e agora o que pode atrapalhar. Primeiro, dar outros leites ou fórmulas para complementar o leite materno, desnecessariamente. Essas fórmulas, gente, elas foram criadas e são muito importantes em casos específicos daquela criança ou daquela mãe que, por algum motivo, já tentou de todas as formas e não consegue amamentar, não consegue produzir leite. O caso das crianças prematuras, por exemplo, né, que tem esse problema e precisa muitas vezes complementar a fórmula. Mas se a sua criança mama e essa mãe produz leite suficiente, o leite dela é o que basta. Né? Essa crença de que eu preciso completar o leite materno, preciso complementar, não existe. A não ser que tenha uma prescrição para isso, nada de dar leite, outros tipos de leite, ou mesmo fórmula, né, para uma criança que não tem necessidade. Começar com alimentos sólidos ou pastosos antes dos 6 meses de idade. Um chazinho, um mamãozinho amassado, vou dar uma papinha para essa criança. Antes dos 6 meses, atrapalhe muito a amamentação e a saúde da criança. Ofertar mamadeira ou chupeta. Então, se a criança não tem essa necessidade, antes dos 6 meses, ofertar mamadeira ou chupeta atrapalha muito. Porque a mamadeira, gente, não exige um esforço da criança. Então, você põe a mamadeira na boca da criança, ela faz um mínimo de esforço e jorra leite na boca dela. Óbvio, é muito mais fácil, muito mais cômodo, né, eu mamar dessa forma. Só que o correto é que ele mame no peito da mãe. Então, se você faz as duas coisas, o que vai acontecer? Quando ele for pro peito, ele vai se estressar. Aquele bebê vai falar assim, não quero. Se eu já mamo ali bem fácil com a mamadeira, por que eu vou ficar aqui tendo trabalho de mamar no peito? Então, é muito importante não dar mamadeira e nem a chupeta, porque a chupeta também ensina a criança uma outra forma de sucção, que não é a que ele precisa para mamar no peito da mãe. Então, muitas vezes a criança está mamando bonitinha, certinha, e ela desaprende a pegada, porque ela está usando a chupeta. Então, não é recomendado nem mamadeira e nem chupeta. Fumar ou ingerir bebida alcoólica. Então, muitas vezes a criança sente aquele gosto diferente do leite e recusa. Sente na mãe o cheiro do álcool, porque a sensibilidade desses bebês é muito grande e fica na pele da mãe. Ah, não, mas eu acabei de fumar e tomei um banho e vou dar de mamar. Não adianta, o bebê consegue sentir na pele da mãe, na exalação, esses tóxicos. Então, além de fazer mal para o bebê, ele pode começar a recusar esse leite materno. E a automedicação. Então, essas receitinhas caseiras, esses remedinhos para aumentar a produção de leite, sem orientação, pode atrapalhar também a amamentação. Então, nenhuma dessas práticas são recomendadas. E o desmame, que é o término da alimentação, precisa ocorrer de forma gradual e
com muita paciência e cuidado. Em geral, não deve ser forçado. Então, a gente ouve várias histórias de mães que fizeram várias coisas para que esse bebê parasse de mamar e acaba gerando muitas vezes uma aversão, até um trauma nessa criança. Então, ela vai acontecer geralmente, muito naturalmente, após os 2 anos de idade, com a liderança da mãe. Então, a mãe vai cada vez menos ofertando o peito ou leite materno e cada vez mais oferecendo alimentos. E essa criança vai fazendo essa troca gradual. Ela começa a ter as preferências alimentares dela e ela não vai sentindo mais falta daquele leite materno. Então, esse é o ideal, que vá fazendo de forma gradual. Caso a mãe precise desmamar sem que a criança esteja madura ainda, é preciso que o processo aconteça, como eu falei, gradualmente, com muita paciência e compreensão. Porque a criança quer continuar mamando, o natural dela seria mamar por mais tempo, mas aquela mãe não tem mais condição de amamentar. E aí ela vai meio que forçar essa interrupção antes da hora. Então tem que ter muito cuidado e muita paciência para fazer isso. Não são recomendados métodos que têm como finalidade alterar o sabor do leite ou que façam a criança rejeitar o peito. Então é para a criança entender que aquilo continua sendo uma coisa saudável e boa para ela, porém naquele momento ela não vai mais ter. Então ela vai diminuindo aos poucos aquele acesso. Não é ela entender que o peito agora faz mal, o leite ficar com gosto ruim. Então isso não é interessante. Para que isso aconteça de forma natural, um processo natural. Como eu disse, nada traumático para a criança. O retorno ao trabalho, como a gente sabe de muitas mulheres, ele pode ser uma barreira para a continuidade do aleitamento materno. Então, em que cenário essa mãe pararia de amamentar antes dos 6 meses? Se ela tem leite em abundância, se o menino mama super bem. Por exemplo, voltar ao trabalho. Então, é importante estar preparado para orientar sobre como retirar esse aleitamento materno. Então, a mãe tem lá seus 6 meses de licença maternidade, mas ela volta a trabalhar. E a criança ela pode mamar até os 2 anos. Então, às vezes, a mãe consegue intercalar e continuar amamentando, mas na maioria das vezes não. Então, dependendo de como isso é feito, se a mãe não vai organizando isso e tirando aos poucos no último mês, antes de completar, finalizar essa licença maternidade, o que acontece é que acontece de forma muito abrupta. Ela volta a trabalhar e o menino para de mamar. E isso causa vários transtornos, vários problemas. Né? Então, tem que ser uma coisa gradual. Então, a retirada manual do leite, por exemplo, é uma alternativa, mas ele requer prática e pode levar de 20 a 30 minutos por vez em cada mama. Então, essa mãe, ela pode demorar 40 minutos a 1 hora para tirar esse leite, né, drenar esse leite e armazenar para dar para a criança depois, na mamadeira. Então, é muito importante orientar essas questões para que a mulher não tenha dúvidas durante o processo. Então, nesse primeiro momento, né, de desacostumar a criança ao peito, nesse último mês, antes de finalizar a licença maternidade, ela já pode começar a intercalar, drenar esse leite, dar no copinho e também amamentar no peito. Nessa reta final, infelizmente, a mamadeira vai ser a única opção, né? Além do copinho, que não é tão prático, porque muitas vezes demora, na realidade, na vida real, na correria do dia a dia, pode ser muito complexo. Então, a mamadeira vai ser mais fácil. Mas se a gente pensar que essa criança mamou ali por 5 meses, no peito, esse 1 mês de transição, e ela vai continuar recebendo o leite da mãe, vamos dizer assim, um dano justificável, né? É a alternativa que se tem para que essa mãe possa trabalhar e essa criança continue tendo acesso ao leite materno, tá? A partir dos 6 meses, a gente sabe que, além do leite materno, a criança já vai começar a comer comida. Então, outros alimentos vão ser introduzidos nas refeições dessa criança. Então, oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, que é aquele primeiro grupo lá da classificação nova que eu apresentei aqui no início da aula, além do leite materno, é muito importante nesses primeiros 6 meses. Então, vamos relembrar o que são esses alimentos in natura ou minimamente processados. Frutas, verduras, legumes. Então, esses alimentos que vão ser introduzidos para essa criança. As carnes também. E aí, para a gente conseguir ter essa alimentação complementar, exige muita paciência. A gente precisa lembrar que é um processo de conhecer aqueles alimentos e introduzi-los na dieta da criança. Então, é um momento de aprendizagem para todo mundo, para os familiares, para a criança.
Respeitar os sinais de fome e saciedade da criança é muito importante. Então, não obrigar a criança a comer até o final, porque eles têm essa noção muito clara nessa fase, se eles estão satisfeitos ou não, e muitas vezes eles vão sinalizar que eles já estão satisfeitos. Interação com a criança durante a refeição, não é isolar a criança no cantinho, dar o pratinho para ela e deixar ela comer sozinha. Não é assim. Tem que estar ali ao lado, interagir com ela. Para matar a sede, nada de suco, de chá, refrigerante, é água. A quantidade de alimentos oferecida aumenta com o tempo, então no começo vai ser pouquinho e aquilo vai aumentando. E a própria criança às vezes começa a sinalizar, você coloca uma porção, ela come tudo e fala que ainda quer mais. Comida da família com temperos naturais e quantidade mínima de sal. Então, se a mãe não for fazer a marmitinha ou os alimentos separadinhos para a criança, não tem problema. Pode fazer para a família inteira e separar o da criança. Mas a família toda vai ter que comer temperos naturais e a comida com pouco sal. Então, se usa esses temperos completos, industrializados para fazer os alimentos da família, o da criança não pode ter. Então, vai ter que fazer separado. Açúcar não deve ser oferecido a crianças menores de 2 anos. Nem açúcar, nem nada com açúcar. Vocês já devem ter visto vários vídeos na internet de criança chupando limão, fazendo careta e continua chupando limão. Por quê? Porque ele está se familiarizando com o sabor azedo. Tá tudo bem. Algumas crianças vão adorar, outras não vão gostar tanto, mas elas não têm acesso ao açúcar, elas não sabem o que é o doce ainda. Então não tem por que introduzir. O doce para elas é o doce natural de uma banana, bem docinha. É o doce natural presente nos alimentos e não o açúcar adicionado. Utensílios adequados e seguros. Então, comprar aquele kit para criança, né, com tudo de plástico, feito para aquela faixa etária. Mãos limpas na hora da comida, então higienizar bem a mãozinha da criança, porque eles vão querer pegar na comida e é importante deixar que eles façam aquela bagunça, porque eles vão querer cheirar, vão querer ver a textura, vão querer experimentar. Atenção à temperatura da comida, então a comida não deve estar nem quente nem fria, sempre em temperatura ambiente, a não ser que você vá ofertar um picolé de fruta natural para ela e aí tá gelado, né? Mas o alimento ali do almoço, do jantar, do café da manhã, temperatura ambiente. A hora da comida é um momento de estímulo ao desenvolvimento. Então, vários sentidos são aguçados nesse momento. Então, é muito importante ser uma hora de calma e um momento de interação com a criança, para deixar ela entender aquele alimento e começar a ter hábitos alimentares. A criança, ela consegue comer mesmo que os dentes ainda não tenham surgido. Então, isso é uma preocupação muito grande. Meu Deus, mas a criança não tem nenhum dente, como que ela vai conseguir comer? Então, aí são as texturas. Então, são alimentos mais pastosos, mais macios, porque ela vai conseguir comer. Nem sempre a criança aceita o alimento na primeira vez que é oferecido. Então, a gente vai oferecer, às vezes, 10 vezes, e eu não estou exagerando, literalmente, o mesmo alimento. E a criança vai recusar, até que um dia ela fala, hoje eu quero. E é normal. Então, a gente não pode desistir, alternar entre os dias, combinar alimentos diferentes, mudar o preparo. Às vezes, a criança comeu brócolis cozido e odiou. Quando ela comeu assado, ela amou. Então, tudo isso vai ter que ser testado também. Ter rotina também vai contribuir para desenvolver bons hábitos alimentares. Então, a criança tem que ter hora para tomar café, hora para lanchar, hora para almoçar. Não é qualquer horário. Se os horários da família são bagunçados, o da criança, pelo menos, precisa ser organizado. Porque nós precisamos lembrar que estamos formando bons hábitos ali. O ideal é que a família inteira tenha hábitos alimentares, né? Para a criança não se sentir excluída ou diferente. Mas se, infelizmente, a família às vezes tem hábitos muito bagunçados, a criança precisa ter hábitos mais regulares. As fezes da criança mudam quando outros alimentos são adicionados. Então, a gente tem que lembrar que não é mais só leite materno. Então, vai ter cor diferente, odor mais forte, mais fraco, e tudo bem, isso é normal. Expor a criança ao sol complementa a alimentação. Então, a principal fonte de vitamina D é exposição ao sol. Então, não adianta a criança comer super bem, às vezes não tem um tempo de brincar no sol, de se expor ao sol. Então, é muito importante isso. Cuidar da saúde da boca, já ensinar a partir do momento que começou a introdução, né? E essa criança vai se desenvolvendo, que é importante escovar, no momento da escovação dos dentes, e levar essa criança para escovar. Porque se não tem saúde bucal, muitas vezes vem as cáries e vários problemas de saúde que são ligados à saúde da boca. Combinar e variar os alimentos por refeição e durante a semana. Então, não oferecer sempre as mesmas coisas
e percebendo que a criança gosta. Muitas vezes ela tem preferência por tal fruta. Então, pode colocar sempre aquela fruta em uma refeição do dia, acompanhada de outra que você quer introduzir, para você conseguir mais facilmente ir colocando coisas diferentes e melhorar a aceitação. Então, aqui tem um exemplo de um pratinho para uma criança, com alimento de todos os grupos. Então, você vê o feijão, você vê o arroz, você vê ali a carne, você vê ali o ovinho, né, que é a proteína no caso, o ovinho mexido, você tem ali o couve e você tem ali a abóbora. Então, você tem vários grupos alimentares e a criança consegue comer. Então, dependendo da faixa etária, quando já começou a surgir os dentinhos, você pode colocar mais consistente. Agora a criança vai pegar essa abóbora que é super macia com a mão e vai começar a comer com a gengivinha e vai conseguir comer. Ela vai pegar o grão do feijão, se estiver bem cozido, bem macio, ela vai comer grão por grão. Então é preciso ter essa paciência e deixar ela explorar o pratinho. É muito importante. E aqui, já partindo para a finalização da nossa aula, eu trouxe alguns exemplos, né, de situações, né, que estão ali nas primeiras experiências. Então, para crianças menores de 4 meses, né, quando a gente não tem a amamentação exclusiva daquela criança, a gente tem aí algumas orientações. Então, se tiver pouco leite materno, né, a criança ela ainda não tem nem 4 meses e a mãe não tem leite materno suficiente. Você vai oferecer o leite materno que tiver armazenado e vai complementar com a fórmula infantil. Aí tem um box lá no documento, quem baixar vai conseguir ver. E aí sim, aqui é uma indicação. A mãe não produz leite suficiente e a criança não pode passar fome. Fórmula. Se não tiver leite materno de forma alguma, aquela mãe não produz de jeito nenhum leite materno, vai ter que usar a fórmula infantil, tá? Entre 4 e 6 meses, oferecer o leite materno que tiver armazenado ali e complementar com outros alimentos, de acordo com o tempo de ausência da mãe e a avaliação do profissional de saúde. Então, é muito importante você ser assistido. A partir dos 4 meses, é assim, o início da maturação do intestino, o início do processo digestivo diferenciado, já preparando para a introdução com 6 meses. Se eu não tenho leite materno suficiente, ao invés de complementar com fórmula, eu posso, né, o guia traz essa orientação, começar com alguns alimentos, mas não é qualquer alimento. São alimentos de mais fácil digestão, são preparações diferentes, então isso precisa ser orientado, tá? E se não tiver leite materno nenhum, oferecer outros alimentos, que pode ser, por exemplo, a fruta, o almoço, o jantar e outras fórmulas infantis para complementar. Depende do tempo que a mãe se ausenta de casa, que essa criança fica sozinha, o desenvolvimento dessa criança. Então, vários fatores são observados. Tá? Então, nessas situações, a criança vai receber a alimentação antes dos 6 meses de idade, assistida. Então, o uso do leite de vaca nunca, jamais é recomendado antes dos 9 meses, mas pode ser considerado desde que modificado e avaliado por um profissional da saúde. Então, famílias muito baixa renda, mães que não têm acesso, né, à fórmula infantil, que não tem como amamentar mais, o leite de vaca talvez possa ser uma opção, diluído de acordo com a orientação do profissional da saúde, tá? O leite desnatado e semidesnatado não deve ser ofertado para crianças menores de 2 anos. Por quê? Porque a gordura, gente, ela é muito importante para o desenvolvimento neurológico da criança. Então, nos lanches, nas refeições, o leite da criança tem que ser o integral, que é o que tem 3% de gordura. Que essa gordura faz toda a diferença. Ah, mas na família todo mundo bebe desnatado ou semidesnatado, porque é menos calórico. Para a criança, você vai comprar e vai ofertar o integral. Tá? Atenção com os compostos lácteos, isso não é leite. Se tiver escrito lá que é um composto lácteo, aquilo não é iogurte, aquilo não é leite, tá? Muito cuidado, procure pelo leite integral. E agora, algumas situações cotidianas para a gente fechar essa aula que acontecem, e eu só coloquei algumas aqui que eu acho que são assim muito comuns, mas o guia é riquíssimo. Sugiro que vocês baixem o documento, porque lá tem várias situações que muitas mães vão relatar para vocês e vão se identificar. E ele traz o porquê, como que a gente faz, como que resolve essa situação. Então, um exemplo, manter a amamentação após o retorno da mãe ao trabalho. Então, é possível ou eu preciso só parar de amamentar o meu filho? Então, o que acontece? Com o retorno ao trabalho, manter a amamentação é um desafio, né? Pode ser um desafio.
Na maior parte dos casos, é possível evitar que ocorra o desmame precoce e manter a amamentação exclusiva até os 6 meses e continuada até os 2 anos ou mais. Como que eu vou lidar com essa situação? Manter a amamentação quando voltar ao trabalho. O que eu posso fazer? Então, a mãe pode amamentar quando for levar ou buscar a criança na creche, ou no local onde o bebê fica sob cuidado de outra pessoa. Organizar esse horário, esse intervalo. Amamentar nos intervalos do trabalho, se este for em casa, se ela fizer home office, ou perto de casa, ou perto do lugar onde a criança fica, perto da creche, perto do berçário. Se for possível, alguém também pode levar a criança para ser amamentada no local de trabalho. Retirar o leite do peito em casa e armazená-lo para ser oferecido à criança enquanto ela está ausente, e também retirar e armazenar o leite no local de trabalho ou na creche, caso haja condições para isso. Então, essas são algumas alternativas que cada mãe, dentro da sua realidade, pode fazer para não parar de amamentar a criança. Outra situação comum, a criança não quer comer e ela não está doente. Porque uma coisa é quando a criança está doente e perde apetite. Outra, né, em uma situação diferente, quando ela simplesmente se recusa a comer, não quer comer nada. Pode acontecer. Então, a partir do primeiro ano de vida da criança, é muito comum essa criança não ter tanto apetite. Porque o ritmo de crescimento dela vai diminuir. Muitas vezes, as cuidadoras, os cuidadores colocam comida demais no prato e é quando a criança não aceita tudo. Aí eles ficam com a sensação de que ela comeu muito pouco, mas não é. Para ela comeu o suficiente. Então, o apetite da criança ele pode estar diminuído também pelo fato dela comer algo no intervalo entre as refeições ou estar com sono ou irritado na hora de comer. A criança também, a partir dessa idade, presta mais atenção nos detalhes dos alimentos que estão no prato e pode comer menos ou recusar alguns alimentos que antes eram bem aceitos. Nossa, mas esse menino amava banana, agora não quer comer mais banana? Então, isso pode acontecer. O que a gente faz? É importante ter paciência no horário das refeições, respeitar os sinais de saciedade da criança. Então, se a criança está mostrando que está cheia, está satisfeita, não obrigá-la a comer. Evitar comportamentos que possam piorar a situação, forçar a comer, não deixar sair da mesa enquanto não acabar de comer, brigar, gritar, bater, chantagear a criança. Come isso daí que eu vou te dar um chocolate. Né? Também não é recomendado oferecer essas recompensas, esses prêmios, para obrigá-la a comer. Outra prática importante é prestar atenção à quantidade de comida servida. É muito importante respeitar o apetite da criança. Lembrando que para menores de 1 ano, o leite materno ainda é a principal fonte de energia e de nutrientes. Então, até 1 aninho, ele ainda está enchendo a barriguinha de leite e está tudo bem. Aquele alimento é complemento. Então, ter muito cuidado para porcionar, para não ter uma expectativa de que ele vai comer muito. Né? Lembra que ele está ainda sendo amamentado. Tá? A alimentação da criança doente. Aqui já é um caso diferente. A criança está doentinha, não quer muito comer. Né? Então, quando a criança está doente, ela come menos mesmo. Né? E ela expressa menos fome por meio de vários sinais. Como que a gente vai lidar com isso? É importante que a pessoa que cuida da criança esteja atenta à quantidade de água e de comida que é oferecida e que ela seja paciente ao alimentá-la. Lembra que ela está doentinha. Então, oferecer o leite materno com maior frequência. Se não estiver mais amamentando, né, exclusivamente, oferecer água ao longo do dia para hidratar essa criança, principalmente se estiver vomitando ou com diarreia. Flexibilizar o horário da refeição. Eu sei que eu falei aqui que precisa ter rotina alimentar, mas a criança está doente. Até a gente adulto, quando está doente, não quer jantar, pula um lanche, não quer tomar café, vai só almoçar. Às vezes só quer comer coisa líquida, não quer comer coisa, né, não quer comer uma refeição completa. Então imagina uma criança. Então ter esse cuidado, essa flexibilização e oferecer com mais frequência os alimentos in natura ou minimamente processados. Né? Colocar o prato de uma forma estimulante, para que a criança ache bonito, queira comer, queira pegar. Né? Então, e de preferência, gente, colocar o que ela mais gosta de comer. Né? Às vezes você vê que a criança está tão ruinzinha que até o que ela ama ela não quer, ela recusa. E às vezes ela vai aceitar só um tipo de alimento. Tudo bem. Se ela está comendo, é o que importa. Tá? Não ficar tão paranoico. Exposição massiva a propagandas de alimentos. O que acontece? As propagandas de alimentos, na sua maioria, são de ultraprocessados e estão presentes nos comerciais de televisão, no rádio, outdoor, cartaz de ônibus, rótulo de alimento, jornal, jogo, tudo. Criança é exposta. Então, recomenda-se que a criança menor de 2 anos não tenha acesso à TV, tablet e celular.
não colocar tela para a criança antes dos 2 anos. O contato com ambientes como parque, praça, praia, rio, áreas verdes, estimula a parte física e também a parte sensorial da criança. Além de promover várias interações com outras crianças, animais, cheiros, texturas, sons diferentes. Então, ao levá-la ao supermercado, por exemplo, você muitas vezes não tem como deixar a criança em casa, saia de casa com a criança de barriga cheia, alimentada, e leve um lanche saudável para ela comer durante as compras. Porque daí, quando ela ficar vendo aquele tanto de propaganda de alimentos processados, ela não vai ficar tão tentada a querer comprar, a querer comer, tá? E por fim, nós temos os 12 passos para uma alimentação adequada e saudável, que vai resumir tudo que eu falei aqui agora. Então, se você não conseguir ler todo o documento, não conseguir ficar acessando todo o documento, tenha esses 12 passos para você orientar, para você entregar para as mamães, para você se nortear. Primeiro, amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente leite materno até os 6 meses. Ofereça alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, mas lembrando, a partir dos 6 meses. Oferecer água própria para consumo à criança em vez do suco, do refrigerante ou de qualquer bebida açucarada. Água. Oferecer comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Não precisa bater no liquidificador, liquidificar. Só amassar, porque cada alimento vai ter uma textura diferente e é importante a criança ter acesso a essas texturas. Não ofereça açúcar, nem preparações ou produtos que contenham açúcar antes dos 2 anos de idade. Como eu falei na aula, não precisa de açúcar. A criança vai chupar limão achando bom, porque ela ainda não conhece o doce do açúcar. Não ofereça alimentos ultraprocessados para a criança. Todinho, danoninho, todos essas bolachas recheadas, não ofereça isso para a criança antes dos 2 anos de idade. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Então pode fazer, não tem problema. Cuidado com o sal e com os temperos prontos. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas e aprendizado e afeto com a família. Então, nada de gritar, nada de não ter paciência. A criança vai sujar, vai botar a mão na comida, vai ficar sem querer comer e faz parte, tá? Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. Então, não isola a criança. Se ela falar que está satisfeita, ok. Então, ter muita paciência para ler a criança. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Então, cuidado ainda com a criança redobrado. Sistema imune ainda não totalmente desenvolvido. Se uma criança dessa pega uma infecção alimentar, um alimento contaminado, né, uma fruta mal higienizada, que vai ter micro-organismos, pode sim desencadear uma diarreia, um problema sério de saúde nessa criança. Então, muito cuidado com a manutenção, a higienização dos alimentos, a manipulação desses alimentos. Ofereça à criança alimentação saudável e adequada, também fora de casa. Tenta levar sempre o alimento saudável quando você for sair de casa com essa criança, porque pode ser que você não encontre esse alimento seguro na rua. Proteger a criança de publicidade de alimentos. Até 2 anos, nada de telas. Depois dos 2 anos, de forma regrada e controlada, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que seja proveitoso usar o guia alimentar para crianças menores de 2 anos no trabalho de vocês. Muito obrigada.